Olá, alunos. Boa tarde, boa noite ou bom dia, no seu horário que você vai estar vendo a nossa sexta aula do Lidere 3. Isso mesmo, estamos na sexta aula, estamos finalizando o nosso Lidere, o nosso curso de líderes. E louvado seja o Senhor por isso, por você ter permanecido até esse instante no nosso curso, ok? Então, vamos para a aula. Sexta aula nos fala algo muito importante. Eu gostaria que vocês, no decorrer da aula, prestassem muita atenção em alguns pontos principais. O tema da aula, ou a nossa aula de hoje, é os inimigos de um pequeno grupo vitorioso. Isso mesmo. Se almejamos termos um pequeno grupo vitorioso, precisamos atentar para as dificuldades que teremos. E diante desse pequeno grupo vitorioso, teremos alguns inimigos que serão cruciais e que terão, se deixarmos acontecer no nosso pequeno grupo, nos levará no fracasso. Então, vamos para a aula, preste muita atenção. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Seguindo na sua apostila aí, na aula 6, os inimigos de um PG vitorioso, o nome deste curso é Lidere um pequeno grupo vitorioso desta aula, né? Cada uma das aulas que tivemos até agora teve o objetivo de capacitar os participantes para isso. Ainda nesse sentido, nesta aula, iremos destacar os inimigos do PG vitorioso. Para que haja vitória, é necessário ter luta. Eu tenho certeza que você já sabe disso e tem consciência disso. E se há luta, certamente existem inimigos. Então, vamos lá. Os inimigos do modelo ou da igreja em pequeno grupo, ou do modelo celular, das igrejas que trabalham em pequenos grupos, alguns deles eu vou detalhar depois, separadamente cada um, ok? O templismo é a ideia de que a igreja é um prédio, ou a ideia é que a igreja é apenas o galpão, é apenas aquele local. Isso pode ser um inimigo de uma igreja em pequeno grupo. Entendemos que a igreja somos nós. O templo nada mais é, ou o local onde nos reunimos, nada mais é um local, um prédio, um galpão, um local determinado para que a igreja do Senhor se reúna e tenha comunhão naquele lugar. O tradicionalismo é sacralizar o que Deus fez no passado e se fechar para as mudanças. Estamos nos tratando até agora os inimigos de uma igreja em célula. Então, o tradicionalismo ele pode ser prejudicial para a nossa igreja. É fundamentar algo que há alguns anos ou os nossos antepassados talvez fizeram e não se aberto hora nenhuma à mudança. É claro que na palavra, na escritura sagrada, não tem como mudar. Ela é a única verdade, a nossa regra de fé e prática. E ponto final. Agora, os outros trabalhos, algumas necessidades que no decorrer dos anos precisam de mudança. Se assim não mudar, teremos um inimigo da igreja em pequeno grupo. O modismo é ver os PGs como um modelo passageiro. É aquele, agora todo mundo está fazendo, vamos fazer. Agora está na moda isso, então vamos fazer. Não. Os nossos pequenos grupos, eles não partem desse princípio. Parte de um princípio da pregação do Evangelho do Senhor. E isso não é um modismo, não é uma moda de algum momento, não. Ele deve ser vivido constantemente e diariamente. O medo é a resistência a correr risco. Isso também pode ser prejudicial a uma igreja em pequenos grupos. A resistência à multiplicação será um inimigo para a nossa igreja. A falta de visão de crescimento será um problema imediato para a nossa igreja, ou qualquer igreja, né, que trabalhar em pequeno grupo. A falta, ou melhor, o imediatismo quanto ao alcance de alvos
é aquela ideia que temos que, de maneira imediata, alcançar os nossos alvos. Também na igreja, em pequenos grupos, isso deve ser considerado ou dado importância a isso. Não é imediato os resultados, não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. Precisamos de uma intencionalidade nossa, mas também precisamos da ação do Espírito Santo de Deus nesse trabalho. Então, temos tempo para todas as coisas. O atraso na multiplicação, quando o grupo atinge as condições para isso, isso pode ser um inimigo feroz, viu? Critérios muito elevados para constituir um líder. É claro que esse não se encaixa no nosso contexto, dificuldade demais para se tornar um líder de pequeno grupo. Isso é o inimigo de uma igreja em células. A falta de treinamento de líderes, isso pode ser e será prejudicial para uma igreja que quer avançar em pequenos grupos. O grupo não possuir um líder em treinamento, isso será prejudicial para um pequeno grupo, para a igreja em pequenos grupos. A concorrência de outras atividades da igreja com os PGs. Não há uma concorrência, ou não pode se ter esse tipo de situação dentro de uma comunidade. A ideia é todos correndo, seguindo para um propósito muito maior do que nós mesmos, ok? A salvação de almas e vidas sendo entregues ao reino de Deus. Falta de disciplina nas reuniões, isso é muito prejudicial. Preletores de fora, isso é claro que não acontece muito no nosso contexto de pequeno grupo. Vou chamar alguém para pregar no meu pequeno grupo. Isso, graças a Deus, não vamos ter problema com isso. Competição entre os grupos, isso como eu posso dizer, já está destinado ao fracasso se assim acontecer. Então, tome cuidado com isso. Resolvendo problemas no PG. É o segundo ponto aí da aula de hoje. É comum acontecerem situações difíceis que trazem constrangimento nos PGs. E nem sempre os líderes sabem como lidar com elas. Em primeiro lugar, o líder precisa ter bem claro tanto a sua importância como a importância do grupo e agir no sentido de proteger o PG. Ele precisa ver as dificuldades de uma perspectiva correta e buscar ajuda quando necessário. Existem algumas pessoas com personalidades destrutivas ou disfuncionais que participam dos PGs, muitas vezes até com o intuito de causar divisão. Essas pessoas precisam ser identificadas e abordadas para que o PG permaneça saudável. Eis alguns exemplos. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Essa aula será breve, mas de grande valia para o seu pequeno grupo. Primeira delas, o membro pecaminoso. Pessoas dominadas por impureza, avareza, idolatria, ocultismo, maledicência, bebedice, furto, etc. Um bocado de coisas poderíamos aqui colocar. A vida ou o membro que está escolhendo viver uma vida de pecado. Como lidar com isso? Primeiro, lembrando, aqui vamos ter o problema, o inimigo, e também ele expor, ou está na sua postura também aí, como você poderá lidar com tal situação. Então, preste muita atenção, seja fiel a essa aula, e eu tenho certeza que você terá sucesso na sua liderança. Primeiro, deverá ser admoestado pelo irmão que presenciou os fatos. Isso é bíblico, tenho certeza que você já conhece isso. Se o faltoso vier a abandonar o erro, este deverá ser encoberto. Retorno a dizer, se o faltoso vier a abandonar o erro, este deverá ser encoberto. Soa um pouco estranho, mas o sentido é assim mesmo. Você primeiro admoestou, chamou a atenção da pessoa que assim estava agindo errado. Ela mudou o seu comportamento, ela parou. Então, ponto final. Não devemos passar isso para frente, expor a pessoa a um ridículo, algo do tipo,
Não que aquilo que ela esteja fazendo como eu posso dizer, seria errado. Não seria, não, é errado, né? Mas a ideia aqui é, ela resolveu o problema, então não tem um porquê eu continuar com isso para frente. Agora, se voltar a pecar, deverá ser administrado pelo líder em companhia da testemunha do pecado, e caso não mude de conduta, o líder deverá entregar o caso ao seu supervisor, evitando assim contagiar os demais. Biblicamente, isso é nos ensinado, ok? Se alguém está vivendo a vida de pecado, eu oriento, eu mostro, eu encorajo para uma mudança. Se assim não acontece, eu chamo alguém para ir juntamente comigo e alertar tal pessoa. No nosso contexto, o pequeno grupo, quando isso não é resolvido, é passado para o supervisor. E aí terão que tomar algumas decisões necessárias nesse contexto. Mas a ideia aqui é não deixar que essa atitude ou essa vida pecaminosa ou essa pessoa que está decidindo viver uma vida de pecado não contagie as pessoas ou os membros do pequeno grupo. Tome muito cuidado com isso. Não espere um tempo para tomar decisões a esse respeito. Não espere, ok? Membro pecaminoso deve ser tratado urgentemente, porque senão terá um estrago grande no seu PG. Segundo, membro que se acha mais espiritual do que os outros. Tenho certeza que você já vivenciou isso na sua caminhada cristã. Essa pessoa irá criticar o líder para mostrar que é mais capacitada, experiente, isso mesmo. Ela vai tentar impressionar e quase sempre irá irá criar polêmicas, né, na reunião com a intenção de enfraquecer o líder e dividir o grupo. Tome muito, mas muito cuidado com essa classe de pessoas que possivelmente você poderá encontrar. Pessoas que se acham tal, pessoas que gostam de levantar polêmicas para colocar o líder em saia justa. Tome muito cuidado com isso. E como lidar? O líder não deve encorajá-lo a falar de suas experiências, evitando que monopolize, né, a reunião, mas deve mostrar-lhes os objetivos do grupo e como ele pode ser útil. Pessoas assim, você não dá liberdade para que ele possa expressar as suas experiências, sabendo, claro, que a ideia dele não é compartilhar para que o corpo seja edificado, não. Ele quer criar dificuldade para o líder, ele quer criar resistência para o líder, ele quer polemizar, e essa não é a nossa ideia, ok? Terceiro, membros de outras igrejas evangélicas. Membros de outras igrejas ou pessoas que são discipuladas por outros líderes e frequentam os PGs. Normalmente são pessoas que gostam de estar sempre se referindo às doutrinas da outra igreja. Gostam também de fazer comparações entre as duas igrejas, gerando polêmicas e questionamentos que podem trazer confusão e até mesmo levar o PG à divisão. Isso mesmo acontece. Talvez no seu PG não aconteceu ainda, mas poderá acontecer. Como lidar com isso? Não permita que esse tipo de pessoa influencie ninguém do grupo. Encoraje-o a reunir-se em pequenos grupos em sua própria igreja. Não dê abertura no contexto de falar muito ou de criar situações que vão gerar questionamento, ou vão gerar dúvidas, ou vão gerar perguntas de uma igreja para outra. Não é essa a nossa ideia do pequeno grupo. Longe disso, ok? Não motive essa pessoa a continuar no pequeno grupo. Encoraje ela a se reunir em pequenos grupos na sua igreja, a ter esse trabalho da sua igreja, mas nunca encoraje essa pessoa a permanecer no pequeno grupo. Por quê? No dia seguinte, ela vai ser pastoreada pelo pastor dela. Ela vai estar na igreja dela e não na nossa igreja, ok? Então, encoraje, motive essa pessoa a se reunir em pequenos grupos na sua igreja. E assim, seguindo a orientação do seu pastor, ok? Quarto, pastores, missionários ou profetas que vêm de fora. Pastor, isso acontece? Acontece.
Então tome muito cuidado com isso. Normalmente eles vão ao grupo e resistem à autoridade. Resistem à autoridade do líder. Muitas vezes até tentando controlar o líder e ostentando posições. Isso mesmo. Como lidar? O líder não deve se intimidar com um título de pastor, missionário, profeta. Deve dizer-lhe que é bem-vindo como ouvinte e ter bem claro o seu papel de líder na direção da reunião. No caso, você, ok? Deve evitar também que eles monopolizem a reunião. Não é permitido que pastores, missionários ou profetas de outras igrejas ministrem nas reuniões do pequeno grupo, ok? Lembrando, educadamente, com sabedoria, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que seguindo essas orientações, você será bem-sucedido na sua liderança, ok? Quinto, o irmão muito falante. Com certeza você talvez já vivenciou isso. Normalmente não consegue falar um assunto coerente, conta longas histórias, sem objetivo e muda de assunto o tempo todo. Como lidar com esse tipo de pessoa? O líder deve intervir e ajudar o irmão a responder as perguntas, mas se persistir, deve dizer, por exemplo, que as respostas estão limitadas a 30 segundos por pessoa. O líder deve conversar em particular com o irmão e dizer-lhe com amor e cuidado para que seja mais sucinto, evitando assim gerar desinteresse por parte do grupo e até antipatia, ok? Haja com sabedoria nesse contexto. Não queremos perder esse irmão, essa pessoa que está iniciando agora. Uma dica que eu acabei de dar aqui agora se tem pessoas falando demais, agora as respostas serão apenas 30 segundos. Então siga essas orientações dos 30 segundos ou algo do tipo. Eu tenho certeza que você vai estar contribuindo na vida dessa pessoa. Porque talvez ela tenha dificuldade nos seus relacionamentos por falar muito e acaba constrangendo algumas pessoas nesse quesito, ok? Ajude essa pessoa e eu tenho certeza que você vai ter o seu pequeno grupo um pouco diferente e saudável para a glória do Senhor. Sexto, o crítico da igreja. Esse tipo de pessoa pode fazer com que o espírito de divisão penetre no grupo e poderá se tornar um tropeço na vida da igreja. Como lidar com esse tipo de pessoas? Todos podem fazer críticas. Tenho certeza que você concorda comigo. Mas deverá ser colocado de forma bem clara que o grupo não é o lugar ideal para essas críticas. O líder deverá mostrar que as críticas em público devem ser evitadas, principalmente no PG. Ok? Começando a ter algumas críticas no pequeno grupo, eu aconselho você a chamar essa pessoa no canto, a conversar com essa pessoa, só você e ela, e orientar ela parar com essas críticas abertamente para todos. Porque talvez a pessoa tenha uma crítica e essa crítica poderá ajudar, mas ela exposta em um momento errado, ela não estará contribuindo em nada, ok? Então motive essa pessoa quando tiver alguma crítica, quando tiver uma orientação da parte dela, né, usando uma outra palavra aqui agora, ela te procurar sozinho, só você e essa pessoa, e isso será ouvido perfeitamente por você, líder, e sendo absorvido por você da maneira necessária ou havendo necessidade, você irá colocar em prática. Não havendo, siga sem mais delongas, ok? Sétimo, os anfitriões que não correspondem. O anfitrião que fica no quarto, tenta manipular o grupo ou deixa um ambiente hostil à reunião do PG. Talvez isso não aconteceu até hoje, mas poderá em algum momento acontecer. Como lidar com esse tipo de pessoas? O líder deve admoestá-lo em amor e mostrar-lhe o seu papel no grupo.
Se os problemas continuarem, a solução é mudar o local da reunião, ok? Por que admoestar uma pessoa que está assim? Se ela se tornou anfitrião, obviamente, ou ela se ofereceu, ou ela aceitou o convite. A partir do momento que aceitamos, devemos seguir as diretrizes dessa aceitação ou dessa concordância. Se assim não seguimos, vai haver dificuldades, resistência quanto a isso. E não queremos isso, ok? Então, se o seu anfitrião está com esse tipo de dificuldade, chame ele no canto, chame ele para uma conversa, oriente ele, a maneira que deve ser um anfitrião, coloque ele para participar de uma aula do Lidério ou algo do tipo, alguma aula ou algum treinamento para os anfitriões, eu tenho certeza que ele vai mudar a sua postura, ok? Não deixe isso continuar. Tendo dificuldade com o anfitrião, converse. Não resolvendo, mude o seu local de reunião o mais urgente possível. O oitavo, né? O antagonista, ou antagonista, né? Esse tipo de pessoa traz muitas dificuldades para o líder e geralmente tem algumas características que são peculiares. Muda de PG várias vezes, porque não se adapta a nenhuma delas. Sempre tem uma crítica aos líderes anteriores e gosta muito de usar a expressão os outros estão dizendo que, para encobrir sua própria opinião. Tome muito cuidado com esse tipo de pessoa, não alimente ou essa atitude no seu pequeno grupo, não motive essa pessoa. Assim, motive ela a se enraizar em algum pequeno grupo, a criar relacionamento, a construir algo importante em algum pequeno grupo e assim ser edificado e abençoar outras pessoas. Como lidar com esse tipo de pessoa? O líder deve sempre se antecipar ao antagonista, procurando agir tão logo qualquer situação conflitante surgir. Deverá ser firme para que o grupo fique protegido. Porém, deverá ter habilidade para não rotular o antagonista. Quando necessário, deverá dedicar a ele um local adequado para o tratamento. Ok? Esteja à frente do antagonista, senão você pode arrumar problemas. Traga ele para perto de você, oriente, o discipule. Eu tenho certeza que isso não será mais um problema para você. Siga essa orientação aqui. Nono, crianças indisciplinadas. Uma repreensão pública pode inibir os pais a levarem seus filhos à reunião. Mas, se o problema persistir, pode sobrecarregar o anfitrião. Como lidar? Se os pais forem novos, temos de agir com paciência. Mas, se forem maduros, a solução é uma conversa objetiva e clara em particular. E, se necessário, a orientação pública sobre o problema. Ok? Erros a serem evitados em pequenos grupos. Que valiosíssimo é essa orientação. Erros a serem evitados. Devem ser evitados no seu, no meu, no nosso pequeno grupo. Todas as pessoas contêm erros, porém, algumas trazem sérias consequências. O propósito é ajudar a superar os obstáculos que possam paralisar o sistema em pequenos grupos. Uma coisa a saber é que errar é humano e a outra, bem diferente, é acomodar-nos ao erro. Isso mesmo. Diante disso, temos aqui, primeiro, o líder que faz todo o trabalho do PG não será bem-sucedido o seu pequeno grupo. Líder que faz tudo está fadado ao fracasso. Líder que organiza tudo e vai cansar rapidamente. Vai se tornar uma pessoa exausta rapidamente. Ficará cansado e não treinará novos membros que poderiam ser líderes. Aprenda a delegar e ensine adequadamente. Delegue os membros dos PGs as tarefas mais variadas, como preparar o louvor, o lanche, telefonar, mandar mensagem para o visitante, visitar, convidar, ministrar o estudo, orar, etc. Mas não faça tudo sozinho. Pelo amor de Deus, coloque as pessoas para te auxiliarem,
para te ajudarem, ok? Serão motivadas a continuarem no pequeno grupo assim, serão sentindo valorizados no pequeno grupo e estarão sentindo importantes no pequeno grupo, porque estão fazendo algo e você automaticamente não irá cansar facilmente. Segundo, líder que não pratica, ou melhor, participa das reuniões do seu GD, nem acata orientações dadas pelo seu supervisor. Esse é um erro que deve ser evitado. Temos reuniões quinzenais no nosso GD e o seu lugar é estar lá, presente, participando. O seu supervisor está te orientando a algo, está te direcionando a algo, obedeça a essa orientação. Eu tenho certeza que o mover de Deus vai acontecer na sua vida. Liderar PG requer comprometimento e responsabilidade. Por isso é inadmissível que um líder deixe de participar das reuniões do seu GD, pois nelas é que será orientado com relação às diretrizes e à caminhada da igreja. O GD é muito importante e você deve valorizar esse tempo. Nos reunimos 1h30, quinzenalmente, para te orientar, para dar uma diretriz, uma direção daquilo que estamos caminhando para fazer. Ok? Terceiro, quando um líder se afasta ou se recusa a seguir orientações dadas pela liderança. Essa é uma atitude que deve ser descartada da sua vida. Um PG deformado não se desenvolve, porém PGs saudáveis se multiplicam. Por isso, reveja continuamente os princípios do sistema de PGs. Não invente coisas que, em sua opinião, podem funcionar. Siga sempre as orientações dadas pelo seu supervisor. Semanalmente o líder se encontra ou o supervisor o procura para dar uma orientação, para conversar, para saber. E nessas conversas, o seu supervisor tem direções, tem um caminho a ser traçado para você. E obedeça, relembre os ensinamentos do líder, relembre aquilo que já passamos, para que você nunca possa esquecer de tais ensinamentos. Quarto, líder que aconselha inadequadamente. Saiba reconhecer seus limites para aconselhar. Seja humilde e reconheça seus limites. Não tenha medo, as pessoas irão respeitá-lo por ser sincero. Se o problema for muito difícil de resolver, leve ao seu supervisor ou o supervisor do setor. Não se sinta envergonhado por chegar a um determinado momento, você não consiga resolver, orientar, dar direção para essa pessoa. O melhor a se fazer é buscar ajuda. Não tente fazer algo que você não saiba, porque ao invés de ajudar, você estará prejudicando essa pessoa e o problema se tornará muito maior. Então, tem algo que você não saiba aconselhar, isso não é errado, ok? Procure o seu supervisor. Eu tenho certeza que ele saberá te aconselhar da melhor maneira possível, ok? Quinto, deixa de desafiar e preparar novos líderes. Isso é um erro que você deve evitar. Um líder que não se preocupa em delegar tarefas, em dar oportunidade para outros, em mentorear novos líderes, dificilmente multiplicará seu PG. Isso. Portanto, é muito importante procurar identificar líderes em potencial entre os membros do PG e desafiá-los a crescer, enviando-os ao CCM, que é o nosso centro, né, de treinamento. Temos o Lidere, temos o Avance, temos o pré-batismo, né, dentre outros que poderão sim aparecer, para que sejam capacitados. Um bom líder acompanha bem de perto o seu liderado. Na ocasião oportuna, o líder deverá encorajá-lo a assumir um pequeno grupo. Isso mesmo. Evite não desafiar ou preparar os seus líderes. Prepare as pessoas. Prepare os membros do seu PG. Prepare novos líderes e eu tenho certeza que o seu pequeno grupo irá multiplicar para a glória do Senhor.
Sexto, o supervisor ou líder impõe metas exageradas. As metas estabelecidas para o PG devem ser razoáveis, para que não tragam desânimo e sim estímulo e desafio para todo o PG. Não impõe as suas próprias metas, apenas implemente as que são estabelecidas pela igreja, de forma a envolver todos os membros do PG no seu cumprimento. As pessoas reagem melhor quando são motivadas do que quando são obrigadas a acatar algo que está acima de suas forças. Evite impor, metas exageradas. Evite isso. Tome muito cuidado. Sétimo, não direciona os membros do PG para a igreja. Evite esse erro. Está chegando gente nova no seu PG? Oriente, direcione, mostre o caminho, motive essas pessoas a participarem das reuniões, das nossas celebrações na igreja. Se os membros participam somente de PG ou do PG, perdem sua identificação e, além de ficarem isolados, tornam-se vulneráveis. Os lobos atacam as ovelhas que se afastam do rebanho. Para evitar isso, esforce-se para fazê-los ou para trazê-los à igreja. Organize uma forma de despertar neles o interesse ou de participar da grande celebração e não apenas da reunião semanal do PG. Outro erro a ser evitado: aproveita a intimidade que o PG proporciona para alcançar objetivos pessoais. Um líder que se envolve pecaminosamente com algum membro de PG ou que usa o PG para ganhar qualquer tipo de vantagem causa um mal terrível. Se as pessoas notarem um interesse mesquinho, ficarão desanimados e não voltarão mais. Evite esse erro. Talvez tenha alguém que tem alguma habilidade, alguma facilidade, você aproveita dessa facilidade, dessa habilidade para o seu benefício próprio. Tome muito cuidado com isso, ok? Evite esse erro, porque senão você vai estar acarretando um problema grande para a sua liderança. Nono, mente ou omite os dados para apresentar que está tudo bem. Isso proporciona uma falsa base de dados, o que prejudica as projeções feitas pela igreja. Mentir impede que seja ajudado, ou, ao dizer a verdade, é possível saber em que o líder pode ser ajudado. Semanalmente, nós passamos para a nossa liderança, para os nossos supervisores, os dados sobre a nossa reunião, quem empregou, visitante, aniversariantes, pedido de oração, como foi a reunião. E quando omitimos ou quando mentimos tais informações, prejudica para uma possível ajuda, para um possível posicionamento diante da necessidade. Então, seja bem sincero quando for expor alguns dados, algumas informações do seu pequeno grupo. Amém? E para encerrar, por que o PG não cresce? Isso mesmo, por que os pequenos grupos não crescem? Poderemos colocar aqui algumas, ou iremos colocar aqui algumas, mas isso pode variar muito, ok? Então, se atente para isso. O líder não ora, o líder não intercede pelos membros, não há jejum, o líder não se prepara para a reunião do PG, o alvo da multiplicação não foi devidamente estabelecido, o líder não foi bem treinado, o líder não visita, não há visitantes no PG, o grupo é muito formal, não há cuidado pastoral do líder, o anfitrião não é hospitaleiro. São essas aqui, colocamos aqui 11, se eu não me engano, porque o PG não cresce. Então, se atente para essas coisas. Tenha isso como prioridade. Que isso aqui não seja o motivo no qual o seu PG não cresça. Trabalhe intencionalmente. Trabalhe dia após dia para que o seu PG cresça para a glória do Senhor Jesus. Isso mesmo. Terminamos então a nossa quinta aula do Lidere 3, que são os inimigos de um PG vitorioso. A minha oração é que você tenha sido abençoado por essa aula
e tenha aprendido. Isso mesmo. Guarde essa aula no seu coração, alimente-se dela e eu tenho certeza que a sua liderança será exponencial para a glória do Senhor Jesus. Ok? Finalizando a aula, eu gostaria que você me enviasse confirmando a sua participação da aula. E o número, apenas um número que eu vou falar hoje é o 50. Ok? Envie para mim, eu estarei confirmando a sua presença na aula 6 do Lidere 3. Deus abençoe a sua vida. Até a última aula, no nome de Jesus.